Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Como é que você está? Como é que está essa energia? Já estamos se aproximando do meio do ano e você tem feito o que precisa ser feito? Você está fazendo aquilo que lá no início do ano você falou que ia fazer? Vamos transformar a vida aí de 0 a 100 ou não? Fala aí. Se não estiver fazendo, quando é que você vai começar a fazer? Só lá no final de novembro, na metade de dezembro, quando o ano já estiver acabando? Diga aí para mim. Não deixe para a última hora. Não deixe para depois. Faça diariamente o que precisa ser feito. Desenvolva esse hábito, fazer as coisas diariamente. O que precisa ser feito. Beleza? Vamos lá para nossa reflexão aí. Hoje eu queria dizer para você a respeito, tem um trecho aí também que é questão bíblica, né? Que é aquela questão de 40 anos no deserto. Foi 40 anos para atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Essa questão, ela está ligada à questão de ser escravo e ser liberto. Então, era a liberdade de um povo, para sair da escravidão, para ir para a liberdade. Só que esses 40 anos aí foi um reset na mentalidade. Por quê? Porque aquele povo saindo da escravidão e indo para a liberdade, eles não iriam suportar a liberdade por causa da mentalidade de escravidão. Eles iam sentir falta da escravidão. Então, durante esses 40 anos, houve um reset. As pessoas foram morrendo, foram criando novas pessoas. E os que chegaram lá na Terra Santa, eles já não possuíam a mentalidade de escravidão. Eles já não sabiam o que estava acontecendo ou o que aconteceu lá atrás, lá na escravidão. E esse fato aí que eu queria, bater aqui, assim, mostrar para você que esse detalhe é assim, existem programações mentais que elas passam gerações. Na verdade, a programação mental, elas passam gerações. 4 gerações aí, tem um hábito enraizado, uma mentalidade, sabe? Que aí, no caso, isso vai entrar, né? A pessoa, aí entra filho, neto e bisneto. Até o bisneto vai estar fazendo alguns hábitos do bisavô, que o bisavô ensinou para o avô e o avô ensinou para a mãe ou para o pai dele, e que ele aprendeu aquilo ali. Então, hoje isso é subconscientemente, tá? Você faz algumas coisas, você toma algumas atitudes, você tem alguns hábitos que estão baseados no que o seu pai ou sua mãe fazia. Não é uma coisa assim que é consciente, é subconsciente. Você faz sem perceber. E aí, essas coisas, elas podem ser, essa programação, ela pode ser tanto por bem quanto por mal. Ou por mal, assim, por ruim, né? Se for, por exemplo, uma mentalidade de escassez, né? Uma mentalidade ali bloqueada, uma mentalidade de medo. Então, às vezes, você precisa resetar, você precisa apagar aquela mentalidade e reprogramar. Eu tenho que deletar, pagar e reprogramar. Então foi isso. Lá no deserto, lá 40 anos no deserto, foi esse apagar aquela mentalidade de escravidão, apagar aquele resquício, aquelas questões da servidão, para poder introjetar a liberdade. Porque senão não saberiam aproveitar a liberdade, iam querer voltar para o status quo anterior, como que era antes, como me compreende? Então tem essa situação. Então, às vezes, tem alguns hábitos, umas coisas, maneiras, vícios, que eram dos nossos pais, que a gente precisa reprogramar. E para reprogramar, a gente precisa apagar e reconstruir de novo, porque não está no nosso consciente, está no subconsciente. Então, aí na hora dessa de reconstruir é onde vai estar gravando novamente, tá? No seu HD subconsciente aí. Então tem essa situação, beleza? E a questão da servidão, vou até dar um exemplo aqui, do emprego, né? Você trabalha ali no emprego, na CLT. Você tem a certeza de todo mês está ali o seu salário ali. Todo mês, faça chuva, faça sol, seja o que for, se tiver feriado, se não tiver feriado, seja o que for. Todo mês vai estar ali, ó, seu salário vai estar ali. Agora, da, quando você sai da CLT e você começa a empreender, amigo, chega lá os boletos, os impostos, tem que pagar funcionário, tem que pagar isso. Então, você começa o caixa zerado, você não tem nenhum real no caixa, mas você tem aí 30 mil de dívida. Você tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, telefone, contador, imposto, funcionário.
E aí, a pessoa, quando ela sai da CLT e ela vai empreender, ela perde ali aquela, né, aquela confiança, segurança, né, aquela estabilidade que eles pensam aí que exista. E ele começa a se jogar no empreendedorismo, só que aí lá vai ter novos desafios, novas guerras, vai ter que se reinventar, vai ter que arriscar, entendeu? Só que aí também vai ter novas liberdades, vai ter novos acessos, entendeu? Vai ter um monte de coisa. E aí tem gente que não consegue ficar no empreendedorismo e volta para a CLT, e volta para a escravidão, não consegue ir para a liberdade e volta para lá. Porque para ficar aqui tem que fazer uma reprogramação, tem que ajustar e acertar as coisas. E não ajustar e não acertar, vai querer a comodidade, vai querer ficar tranquilo, vai querer essa situação, né? Então, é isso aí. Queria passar isso para vocês, tá? Se joga, arrisque, reprograme, faça uma reprogramação mental, mude seus hábitos. Ah, Vinícius, quais os hábitos? Aí são um monte de hábitos. Se alimentar bem, praticar atividade física diariamente, leitura, parar de ver esses jornais sangrentos aí. É um monte de coisa. Só uns exemplos que está aí na cabeça aqui, mas aprender sobre dinheiro, aprender a administrar dinheiro, administrar finanças, aprender a multiplicar dinheiro, aprender a investir. Então você tem que começar a ajustar esses hábitos, parar de gastar com besteira, ao invés de ser consumidor, passar a ser fornecedor, no geral, tanto em redes sociais quanto no empreendimento, no geral. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Dê seu joinha aí e vamos para cima.